Olá, irmãos, graça e paz. Depois de algum tempo, estamos aqui novamente para mais um episódio do Ligado na Palavra, com nossa série em Provérbios. Então, nosso desejo é que, de alguma forma, a palavra do Senhor possa abençoar a sua vida, porque cremos que ela é eficaz e poderosa. Então, vamos juntos nessa pequena meditação? Então, irmãos, após aproximadamente um ano em que a nossa série havia dado uma parada, estamos retornando hoje, dando continuidade e permitindo o Senhor, iremos até o final do livro de Provérbios e já pedindo ao Senhor que nos oriente para uma nova série para o nosso canal no YouTube. Então, irmãos, hoje nós chegamos ao capítulo 27 de Provérbios. Então já estamos chegando quase no final, Provérbios tem 31 capítulos, então nós estamos chegando quase no final do livro de Provérbios. Você pode ir no canal da igreja e conferir lá todos os outros vídeos de todas as séries que tanto eu como o pastor Cleonilson vemos fazendo para o canal da igreja no YouTube. Então vamos lá, Provérbios 27. Como de costume, irmãos, eu separei 3 versículos desse capítulo para a nossa reflexão. O primeiro versículo é o versículo 12 de Provérbios 27, que diz assim, irmãos: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quanta gente tem sofrido consequências de um avanço impensado em direção ao perigo. Quantas pessoas têm sofrido duras consequências, porque apesar do perigo muitas vezes estar bem claro, bem diante dos seus olhos, eles avançam com ingenuidade, sem sabedoria, sem prudência, e aí acabam colhendo consequências. Provavelmente você pode até já ter se visto em um momento assim ou conhecer pessoas que agiram dessa forma. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que alguém prudente, ele antevê esse perigo, para que mais para frente, no futuro, não colha as consequências de uma vida, de uma decisão tomada de forma ingênua, às cegas, como diz essa versão aqui desse versículo. E nós sabemos que o homem, por si só, é alguém que muitas vezes vive uma vida de forma cega, se ele não for iluminado, se ele não for orientado pela palavra do Senhor. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, esse primeiro versículo serve para a gente como um alerta, para que possamos iluminar nossos passos, nossos caminhos com a palavra de Deus, para que a gente possa andar, caminhar de forma prudente, antevendo os perigos, porque a palavra do Senhor nos alerta para o mau caminho, para as decisões incorretas, para o perigo que elas podem representar para a nossa vida. Então esse versículo 12 já é uma preciosidade, irmãos. Cuidado se você tem tomado decisões de forma cega, como se não consegue perceber e que não pudesse antever as consequências das suas decisões. Amém? Então vamos lá agora para os outros. Na verdade eu falei 3 versículos, vão ser 4, porque o versículo 15 e 16 eles estão ligados um ao outro, e o último vai ser o versículo 20. E eu separei, irmãos, da seguinte forma: o versículo 15 e 16, ele fala para as mulheres, e o 20 vai falar para os homens. Qual o recado o escritor de Provérbios tem nos versículos 15 e 16 do capítulo 27 para as mulheres? Olha só o que diz esse texto. O gotejar contínuo num dia de grande chuva é a mulher rixosa, são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Eu me lembro de um desenho que existia, que eu vi muitas vezes, que o personagem tentava dormir e havia uma pequena goteira na torneira da sua casa e aquele barulho constante não permitia que ele dormisse, e por mais que ele tentasse contê-la, aquela goteira, ele não conseguia, e por isso o barulho daquela goteira o incomodava de tal forma que ele não conseguia dormir. E lendo esse texto aqui, irmãos, eu pensei, poxa, mas quanta goteira cai num dia de grande chuva. Chuva contínua, que ele fala assim, gotejar contínuo no dia de grande chuva. São incontáveis. Então ele fala, irmãos, que uma mulher
rixosa, que é assim, uma pessoa que gosta de contenda, de sempre, talvez, se provar certa, de provar a sua opinião, de que não abre mão de uma boa briga, de uma boa rixa, né? É mais difícil ser contida do que uma goteira no dia de grande chuva. Olha que interessante, irmãos. E ele fala que tentar contê-la seria como tentar conter o vento ou segurar o óleo. Você já tentou conter o vento ou segurar óleo? E eu fiquei pensando, irmãos, nós pregamos o evangelho de transformação, de mudança. Diante desse texto aqui, essa mudança seria impossível para nós. Mas, ao mesmo tempo, nós nos recordamos da passagem que tem na Bíblia de Marcos 4:41, quando os discípulos perguntam a Jesus: quem é este? E essa pergunta adivinha do fato de Jesus ter acalmado o vento, controlado a tempestade. Então, para nós, muitas coisas são impossíveis. Assim como Jesus disse, quando ele falava da salvação de alguém que amasse as riquezas. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Então nós, muitas vezes, as mulheres, muitas vezes, podem olhar para si mesmas e pensar: mas eu não consigo controlar o meu jeito. E os homens também enfrentam momentos assim. Mas o Senhor, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele é o Todo-Poderoso. E assim como acalmou a tempestade, acalmou os ventos, esse provérbio aqui diz que uma mulher rixosa é semelhante a tentar conter o vento. O Senhor pode operar a transformação, então, em quem age assim. Só o Senhor Jesus, irmãos, com seu poder inexplicável para nós, pode tocar em nós de forma a mudar, inclusive, a nossa forma de ser. Ele nos salva, Ele nos dá uma nova vida e Ele nos transforma e nos chama a vivermos uma vida à imagem e semelhança dEle. Imitá-lo. Então, com certeza, usar a desculpa da dificuldade não pode ser um remédio para nós. Nós devemos olhar para nós mesmos, as mulheres de Deus, olhar para si mesmos e verificar se há nelas uma tendência a desenvolver uma vida assim, de reclamar de tudo, de contender por tudo, de querer se provar a todo momento certo. E não é sempre que nós estamos certos. E muitas vezes, sim, nós vamos precisar recuar, repensar, como diz o versículo em cima, né? Agir com prudência, diante às vezes até de algo que represente perigo. Então, que o Senhor Jesus, aquele que nos salva, que também opera a transformação que nós precisamos, que as mulheres precisam. Pode ser, aos olhos humanos, muito difícil mudar alguém, e talvez impossível, mas o nosso Deus pode. O Espírito Santo pode usar o seu poder transformador de dentro para fora em nós. Deus pode sim, irmãos. O bom pastor pode usar da sua vara e do seu cajado para nos orientar e consolar e confortar e colocar no caminho que Ele deseja. Então, mulheres de Deus, permitam-se serem transformadas naquilo que for necessário. Amém? Agora o versículo 20 diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Então esse versículo aqui, irmãos, fala muito sobre os desejos, que como o homem nunca é saciado dos seus desejos, como muitas vezes são atraídos, e nessa época de rede social, ainda mais, os olhos dos homens muitas vezes têm se provado insaciáveis diante de suas redes sociais, atraídos pelo pecado. Esse é um alerta para todos nós. Por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos estão tomando a rédea da nossa vida, estão conduzindo as nossas ações, estão direcionando os nossos desejos, alimentando aquilo que nós deveríamos estar matando. Então, que o Senhor Jesus nos dê força, assim como Ele pode controlar o ímpeto, controlar a forma de alguém se expressar, que possa ir contra a sua palavra. Ele pode também controlar nossas mentes para que nós possamos expressar isso no nosso olhar, que nós possamos nos antever, como diz o versículo 12, e agir com prudência, precaução, para não ir às cegas ao encontro de pesadas consequências. Amém?
4 versículos da palavra de Deus somente, irmãos. Quanto ensinamento. Eu creio que eu falando aqui, os irmãos já pensam em outras coisas também, que se encaixam aqui nesses 4 versículos, que são preciosidades também, que o Senhor já está mostrando você nesses textos. Por isso que é tão importante nós permanecermos ligados na palavra. Que o Senhor nos oriente e nos guarde, e que nós possamos buscar ter de verdade uma vida vivida com sabedoria. E o livro de Provérbios tem muito a nos ajudar nessa empreitada. Amém? Então permaneça ligado na palavra. Graça e paz a todos. Um abraço.